Olá pessoal, iniciando mais uma videoaula. Vamos tratar hoje sobre Checkbox, mais um componente Android muito legal de se utilizar. Então vamos lá, em File, New Project. Vou chamar esse projeto de Projeto 04, pacote pr.com. Projeto 04.activity. Vou gravar no meu workspace de Android e o diretório, o mesmo nome do projeto, que é Projeto 04, SDK mínimo 5.0 Lollipop, linguagem de programação Java, finalizei. E o Android Studio vai criar o projeto para mim, indexar os arquivos, injetar as dependências, etc. Então, enquanto o Android Studio faz isso para mim, Checkbox é um componente onde a gente vai utilizar para poder marcar determinada condição. Por exemplo, aceito um termo de uso, você poderia marcar um checkbox. Ou uma lista de interesses, você poderia marcando, fazendo a checagem dos itens de seu interesse, por exemplo. Tá? Então vamos lá, o Android Studio já finalizou aqui pra gente. A gente sabe que o Android Studio já criou aqui um main activity para mim. E eu vou lá no meu arquivo de layout, tá? Vou criar um linear layout. Aqui. Altura e largura, tela toda. Aqui embaixo vamos finalizar, fechar o linear layout. Altura e largura, tela toda. Orientação vertical. Dentro do linear layout, nós temos que prever se a nossa tela vai precisar de scroll ou não. Então, vamos colocar um scroll view. Largura, tela toda, altura quanto precisar. Dentro do scroll view, nós podemos ter uma única view group, que assim será um linear layout, acompanhando as propriedades de largura e altura do scroll view. Só para relembrar, match parent significa tela toda, largura total, né? E no caso aqui na altura, wrap content significa que vai ser a altura do quanto precisar, do quanto de fato os componentes utilizarem de espaço. Ele não vai reservar a tela toda para esse view group aqui, para esse container que é o linear layout. Dentro dele nós vamos também definir a orientação, que é vertical. E aqui sim a gente chama o nosso componente, checkbox, largura, tela toda, altura, wrap content, o quanto precisar, text, vamos chamar aqui, str, aceito termos de uso. Vamos criar essa string, em vez de eu ir lá no arquivo strings.xml, se eu utilizar o atalho Alt Enter, aqui é uma string que não existe, str, termos de uso. É uma string que não existe. Se eu der o atalho Alt Enter, o Android Studio me dá essa opção, criar string com valor e a chave de resource str, termos de uso. Então eu venho aqui e coloco o valor do recurso, tá? Que no caso é o valor da string. Vamos colocar aqui, eu aceito os termos de uso e concordo plenamente com as políticas de privacidade do aplicativo Projeto 04. Dei OK. E aqui eu tenho uma propriedade chamada checked.
Se eu quiser que ele já inicie checado, eu marco true. Se eu quiser que ele já inicie sem checagem, eu marco false, ou eu simplesmente não declaro esse atributo, porque por default, por padrão, ele já vem marcado como falso. Como esse atributo é um atributo que eu vou manipular lá na main activity, então eu devo declarar um ID. Então tá aqui, ó, arroba mais ID, vou botar CB de checkbox, termo de uso. Fechei. Dentro desse linear layout que eu vou colocar um padding de 32 dp, só para poder não ficar muito grudado. E vem aqui na minha perspectiva de design. Tá aqui, ó. Se eu aumentar o zoom aqui embaixo, ó, aumentei um pouquinho o zoom. Tá aqui, ó. Vamos fazer um teste. Olha só, se eu coloco essa propriedade aqui, ó, checked true, olha o que acontece. Olha como é que ele vai aparecer. Ele já apareceria marcado na minha tela, tá? Então, vamos ocultar e vamos subir para o nosso emulador, tá? Já está aqui, vou dar run, ele vai subir o meu emulador. Aqui, ainda não é esse o aplicativo, esse é um outro aplicativo que estava no meu emulador, ele vai subir esse projeto 04 agora. Na verdade, esse emulador o emulador não está sendo... Não estamos conseguindo acessar. O emulador fala que... Está falando que esse emulador não está online. Só que o emulador já foi lançado. Quando acontece isso, normalmente é porque tem algum problema de configuração no nosso emulador. Então eu vou criar um novo emulador. Então vem aqui, ó, em Tools, AVD Manager, Android Virtual Device Manager, Create Virtual Device. Eu vou criar um emulador pequenininho aqui, ó, MDPI, que é até mais simples de subir os aplicativos. Vou escolher aqui API 29, ou seja, o Android 10, que é o que eu já tenho feito download. Vou colocar aqui, ó, novo emulador. Finalizei, é bem simples de criar. Tá aqui, criei um novo emulador. Na hora de dar run, eu coloco aqui novo emulador, né? E subo o meu aplicativo. E agora o emulador está sendo startado. Na primeira vez ele costuma demorar um pouco, depois é mais rápido mesmo. Tá aqui, ó, já está iniciando a configuração, já está instalando o aplicativo. Vocês podem acompanhar aqui por baixo, aqui por baixo aqui do Android Studio, ó, nessa parte aqui de baixo, já está instalando, depois vai estar lançando o aplicativo e aí será aberta a nossa main activity do projeto 4.
Na verdade ele já instalou, tá aqui ó, projeto 4. Eu mesmo abri, ele não abriu automaticamente, tá? Vou até finalizar essa instalação, mas tá aqui ó, eu mesmo abri manualmente, tá aqui ó, eu aceito os termos de uso, concordo plenamente com as políticas de privacidade do aplicativo Projeto 04, tá aqui ó, marquei e não marquei. Agora nós precisamos tratar os eventos para verificar se esse componente checkbox foi clicado ou não. Como é que a gente faz isso? Ó? Lá na main activity, vou maximizar aqui, ó, private checkbox cb termo uso. Ele vai pedir para importar o componente checkbox. Você vem no Alt Enter, import class. Nós precisamos aqui no método onCreate recuperar o componente do XML. A gente sabe que é nesse método que automaticamente começa, né, o nosso programa dentro de uma activity. Super.onCreate é um método que a gente tem que ter para poder inicializar a superclasse, tá? Que é a app.compat.activity, é a classe mãe. E setContentView é um método que vai simplesmente injetar o nosso layout, que está aqui, ó. Esse layout aqui vai ser injetado na activity, tá? Então a gente vem aqui e coloca r.layout.activity_main, que é o nome do arquivo. E agora eu preciso recuperar os componentes do XML. No caso, é só um componente, que vai ser o checkbox. Ele tem o ID aqui, ó, que o ID dele é cb termo uso. Olha como é que eu faço, ó. O meu objeto, vou até chamar meu objeto diferente, só para vocês sentirem aqui a diferença. cb termo recebe. Esse cara aqui é checkbox, então você já faz o casting aqui. E você faz isso, find view by ID, ou seja, recuperar a view pelo ID, r.id. É essa view checkbox que eu quero recuperar, que tem esse ID que está lá no XML. E assim eu faço r.id.cb termo uso, e aí essa view aqui, ou seja, esse componente checkbox, ele vem para cá, para dentro desse objeto cbtermo, que é do tipo checkbox também. E aqui a gente vai fazer o seguinte, se cbtermo.isChecked, ou seja, se o nosso checkbox estiver checado, é porque o cara marcou. Se não, é porque o nosso usuário não marcou. Então aqui, se entrar aqui, porque o usuário concordou com os termos de uso, e aqui embaixo o usuário simplesmente não concordou com os termos de uso. Vou colocar um toast.makeTest aqui, só para a gente poder, no final tem que ter o ponto show, tá? E aqui também, só para a gente poder dar um alertinha na tela, tá? No makeTest nós temos aqui, ó, se eu der um Ctrl P, vocês podem verificar que eu tenho, ó, 3 parâmetros aqui para poder passar. O que está em negrito ali é o contexto. O contexto é sempre o nome da activity, ponto disso, res, ou seja, o ID do texto lá no arquivo strings.xml, tá aqui, ó, get string, r.string, vou botar msg, concordou. Só que a gente não cadastrou isso lá. Vamos utilizar aquele recurso do Alt Enter, ó. Clicando aqui no MSG concordou, que está em vermelho, já que nós não colocamos essa string lá no strings.xml. Alt Enter, create string value resource, MSG concordou. Tá aqui. Vou botar aqui, ó, usuário concordou, só para ficar claro para vocês. O último parâmetro tá aqui, ó, a duração. A duração é toast, ponto, é uma constante. Longo ou curto?
O longo já é curto, então vou colocar aqui toast length long, porque o longo já é curto, tá? E aqui embaixo, ó, vai ser a mesma coisa. Make test, Ctrl P, né, para a gente lembrar quais são os parâmetros. Está aqui, contexto é o mainActivity.dis. O texto é o getString, que eu já vou preencher já. E o último é a duração, que é o toast.length.long. Para eu poder preencher o getString aqui, ó, r.string. Vou botar aqui MSG, não concordou, Alt Enter, tá aqui, ó, usuário não concordou. Vou dar OK. Repare que eu não fechei meu emulador, eu apenas minimizei, ele continua aqui e eu vou atualizar o meu aplicativo aqui no emulador. Basta eu apertar Run novamente, tá aqui, ó, ele simplesmente, ó, o usuário não concordou. Se eu clicar aqui, tá, ele só está entrando na primeira vez. Eu não posso simplesmente fazer isso aqui deliberadamente. Eu poderia ter um botão ali de ação, tá? Vou colocar aqui um botão lá no meu XML. Aqui embaixo do meu checkbox, vou colocar aqui, ó, margin bottom 15 dp. Vou colocar um botão button, largura tela toda, altura quanto precisar, text, string, tá aqui, ó, str, verificar. Vou criar a string chamada verificar e vou criar um ID para esse botão, que vai ser o btn verificar, barra, isso aí. Lembrando que linear layout aqui em cima, eu abro a tag, só que eu ainda não fecho a tag completamente, eu fecho as propriedades do linear layout. Para eu fechar a tag, eu tenho que fechar com barra linear layout. No button, como eu não, eu já vou fechar essa propriedade aqui, as propriedades dele aqui, eu não tenho nada dentro do button, eu simplesmente declaro o componente e as propriedades, aí sim eu posso fechar ele aqui, mas eu poderia fazer isso aqui também, ó, por exemplo. Tá? Mas, para uma boa prática, a gente economiza algumas linhas de código, tá? Verificando o layout, tá aqui, ó, verificar. E aí sim, lá no main activity, eu faço isso aqui, ó, private button btn verificar. E aí eu recupero aqui, ó, btn verificar, do tipo button, mesma coisa de cima, find view by id, r.id.btn, verificar, tá? Só que um é checkbox e o outro é button. Vou registrar um evento para ouvir o clique do botão. btn verificar, .set onClickListener, new onClickListener, tá aqui. E aí sim, eu coloco toda a minha lógica aqui que eu tenho do checkbox dentro do método onClick do button. Tá aqui. Agora sim, eu vou fazer deploy novamente, ó, para o meu emulador. E aí nós iremos verificar, ó, tá aqui. Cliquei, vou verificar, ó, o usuário concordou. Removi a aceitação, o usuário não concordou, tá? Então é dessa forma que a gente trata um checkbox, tá? Aproveitando aqui, vamos falar de image view também, tá? Mas vamos falar no próximo vídeo, tá? Eu vou finalizar esse vídeo, no próximo vídeo a gente fala já de image view. É assim que a gente trata um checkbox. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço.